Fala galera, Adiel Reis aqui do canal Meio Armadores, mais um vídeo aqui do canal para você sobre futebol, para a gente comentar um assunto que, bom, para torcedores de Corinthians e Flamengo, nos últimos 2 dias esse assunto foi fulminante, né? Gerou discussões nas redes sociais de quem tá certo, quem tá errado, quem fez a coisa certa, quem fez a escolha certa. Mas antes da gente falar qual é o assunto, e você já leu a thumb também, eu queria pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like nesse vídeo, comentar o que você achou sobre esse assunto importante e principalmente acompanhar nossos conteúdos do canal aqui, nossas lives, nossos outros vídeos, temos o podcast também. Enfim, não deixe de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos conteúdos. E claro, o assunto que eu vou falar aqui é sobre a escolha do volante Maicon em não ir para o Flamengo. Ele disse não para o clube de regatas do Flamengo e permanecer no Corinthians. É claro, como torcedor corintiano, vou elogiá-lo sim por ter ficado diante de uma proposta milionária, de um contrato que ofereceria para ele um plano de carreira, e ele fez a escolha. Vamos pensar do ponto de vista do jogador. Profissionalmente, alguns pontos devem ser analisados e, bom, lendo as notícias, é claro que muita coisa não foi divulgada e eu sempre vou lembrar aqui a frase do Roger Guedes quando ele disse que apenas 10% de todo um universo que acontece nos bastidores da carreira de um jogador profissional de fato é divulgado na imprensa. Mas o que temos de informação é o que deve ser analisado aqui pra gente que gosta do futebol e que comenta sobre esse assunto. Maicon permaneceu no Corinthians diante de uma proposta milionária, diante de ir para um Flamengo com um elenco competitivo, com condições de disputar títulos. E eu acho que o ponto principal é que poderia atrair o jogador para ir para o Rio de Janeiro seria a Libertadores. Competição essa que o Corinthians não vai participar. Ok? Ele não aceitou. Ponto. Não sei se houve uma ligação do Tite, geralmente acontece, né, que quando tem uma negociação desse tamanho, será que o Tite telefonou para o Maicon e tentou convencê-lo a ir jogar com ele no Flamengo, aí fazer parte do projeto rubro-negro para 2024? E talvez o Maicon tenha declinado do convite. Existe uma identificação do jogador com o Corinthians, existe uma identificação dele com o clube, e talvez, e aqui é a questão de hipotético, tá? Talvez o Maicon tenha pensado que essa escolha, principalmente diante do patamar eu falo de torcida, as duas maiores torcidas do país, ele olhou para trás, para o histórico recente de Paulo Guerreiro, por exemplo, que saiu do Corinthians para um Flamengo e deu declarações, enfim, foi um litígio, talvez isso tenha pesado. E sim, claro, poxa, existe um amor do jogador pelo clube que o formou, que o revelou, que ele foi campeão, que lançou ele para o futebol. Óbvio que existe um amor, mas o Corinthians deve milhões para o jogador em direitos de imagem, e isso não pode ser desconsiderado nessa equação toda. O Corinthians, ele tem uma dívida com o Maicon, e não é só uma dívida de gratidão, é dívida de grana mesmo, e é muita grana. O jogador ficar no clube com a promessa de que o clube vai quitar essa dívida com ele, esse é o ponto. Acreditar na palavra da diretoria. Não vou colocar o nome só do Augusto Melo, porque ele é o mandatário maior, mas sim, houve uma conversa com a diretoria e foi feito ali uma promessa ao Maicon de que essa dívida será quitada. E ele, com a gratidão que ele tem com o clube, resolveu ficar, permanecer até o final de 2024, onde vai o contrato de empréstimo. Isso é uma coisa para ser definida até dezembro, mas por enquanto o Maicon permanece. No mundo futebolístico, no mundo do futebol brasileiro, em que a grana se sobrepõe a praticamente tudo, e o próprio Corinthians sofreu com isso, tivemos a saída do Roger Guedes, Matias Rojas, enfim, a gente pode citar aí Vitor Pereira e muitas situações no Corinthians aqui, dívida, sai jogador, vem jogador que não veio por causa de grana ou a falta dela. O Maicon ter feito isso, ele trouxe de volta um sentimento para o torcedor de que ainda existem jogadores que têm comprometimento com o projeto de futebol do clube.
Você vê, e aí o André Rizek, vou usar um vídeo que o André Rizek falou, em que você teve a Arrascaeta saindo do Cruzeiro, você teve o De La Cruz saindo do River Plate, o Gabigol saindo do Santos, tudo para irem para o Flamengo, aceitar ganhar essa grana, montar um elenco competitivo, fazer parte do projeto de maior investimento do país. O Maicon foi na contramão de tudo isso, quis ficar no Corinthians, porque no Corinthians ele está jogando bem, é titular absoluto, tem uma história com o clube, quis manter isso e sabe principalmente que, diante do contexto em que o Corinthians está passando, o contexto atual do Corinthians de reconstrução, um Corinthians que passa por dificuldades, não só financeiras, dificuldades de gestão, passa por dificuldades de construção de um modelo de jogo, e só falando de campo polo, o Corinthians não vai ter praticamente aí um mês aí sem jogar bola até estrear no Campeonato Brasileiro. Ele ter feito isso lealdade ao clube. Claro, ele pode sair, entendeu? Ele pode, mas eu acho que isso simboliza muito. Não ter ido para o Flamengo. Não quer dizer que ele descartou o Flamengo, não quer dizer que o Flamengo seja pior, não quer dizer que ele tenha descartado em algum momento futuro jogar. Mas o ponto é, nesse momento, ele não ter abandonado o projeto do Corinthians o torna, o engrandece diante dessa torcida. Passa a ser admirado e, bom, por tudo que ele já havia feito, né? Na Libertadores, quando falhou no gol contra o Boca Juniors, na forma como ele sente muito mais do que alguns jogadores as derrotas, e quando ele aparenta estar sentindo tudo isso. Um jogador que joga no clube que torce. E, assim, nos dias atuais, onde esconder essa informação é importante para manter os negócios acima de tudo, e a grana e a estabilidade financeira, essa atitude do Maicon ainda comprova que existe amor no futebol. Bom, se isso vai durar, a gente não sabe, mas falando hoje, atualmente, o Corinthians tem um jogador para chamar de seu, emprestado, mas que mostrou lealdade. E aí fica talvez a principal mensagem de tudo isso que o Maicon lança. Diretoria, eu quero jogar no Corinthians, me faça uma proposta. E tem aí de março até dezembro para essa proposta ser feita, para esse estudo ser feito, para fazer uma engenharia financeira para manter o jogador. Claro, depende muito do desempenho dele diante da temporada, de como o Corinthians vai ser na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. No fim das contas, se tornou simbólico, porque eu acho que o jeito como tudo isso aconteceu e como a torcida recebeu, e a partir de agora ele está sendo muito elogiado nas redes sociais, criticado, claro, pela torcida do Flamengo, o torcedor do Flamengo dizendo que ele seria banco, não sei de quem, isso eu acho que não importa, falar no campo hipotético agora. O fato é que ele escolheu ficar no Corinthians, merece o respeito da torcida, sempre mereceu, mas a lealdade dele ao clube tem que ser elogiada, tem que ser sim. Só que agora o Corinthians tem que arcar com seus compromissos também. Quitar a dívida de direitos de imagem, dívida milionária que o clube tem com o jogador, pelo menos tentar fazer uma proposta digna, de acordo com o desempenho também dele diante da temporada, e considerar que ele escolheu, no momento de crise do Corinthians, ficar no clube e apostar nesse projeto. Bom, temos aí o Corinthians que vive tempos tortuosos, talvez uma vitória, entre aspas, sobre um rival financeiramente muito mais estável é muito importante para o restante da temporada. O Corinthians se deu bem nessa e o Maicon fez uma escolha da qual ele achou certa. Bom, então é isso. Maicon escolheu ficar no Corinthians, disse não ao Flamengo. Não sei se vai receber uma proposta no futuro do clube rubro-negro, mas agora ele é jogador do Corinthians, pelo menos até o final de 2024, e vamos ver como o jogador vai se sair. Ele está indo bem no Corinthians e quer ficar, quer manter a titularidade, se identifica com o clube, agora mais ainda com a torcida, conseguiu o carinho da torcida, isso é importante. E como eu falei, o Corinthians precisa quitar a dívida com o jogador, e tudo isso nós vamos ver no próximo capítulo, mas pelo menos até o final do ano, Maicon
a torcida do Corinthians, o Augusto Melo, vão dormir tranquilo em relação a esse jogador e a essa negociação. O Maicon mostrou que tem lealdade ao clube num ano e numa época em que o dinheiro se sobressai a tudo, pelo menos por enquanto. Vamos ver o que vai acontecer. Se você gosta de futebol, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, comente aí o que você achou da decisão do Maicon, se você curtiu, se você não curtiu, se você não tá nem aí para a situação, enfim, é importante a gente ouvir a opinião de vocês. Se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos e nós nos vemos nos próximos vídeos aí. Tem live também, siga a gente no Instagram, @meioarmadores, sigam o Estevão, o Cássio, me sigam, acompanhe os nossos conteúdos. Siga também o Meio Armadores no TikTok, a gente tá postando cortes lá também, viu? Um abraço e até o próximo vídeo, valeu, falou!